Olá, queridos, tudo bem? Que maravilha estarmos aqui. Estamos unindo a vocês nesse evento do Pós-EACRE, onde serão repassados a vocês o tema do ano de 2021 e as orientações que vêm desde a superregião até chegar às nossas equipes. Estamos muito felizes pela participação de vocês. Vocês são muito importantes para todos nós. Nós amamos a todos vocês e estamos com saudade das nossas missas, onde nos encontrávamos. Mas isso tudo, queridos, com certeza vai voltar. Tudo vai passar e o importante hoje é estarmos assim, em unidade, atentos às orientações do movimento e nos preparando para um tema maravilhoso que nos propõe de que o nosso matrimônio é um sacramento de missão. Todos nós somos missionários. Somos missionários na nossa família, somos missionários na nossa equipe, somos missionários com os nossos vizinhos, os nossos parentes e amigos, no nosso serviço, na nossa igreja, por onde nós estivermos. Mesmo nas dificuldades que estamos, é possível sermos missionários. Vamos nos unir em oração, vamos pensar no bem de todos nós, vamos atender às orientações do movimento para que a gente esteja proclamando a unidade. É isso que nós temos para vocês. Amamos a todos e estamos felizes por participar deste acolhimento a todos vocês. Um beijo no coração de cada um e que Deus nos abençoe a todos. Recebam o nosso abraço, a nossa união e estamos esperando por dias melhores onde nos encontraremos de novo. Queremos que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês para que estejamos sempre unidos em oração, com muita fé e muita esperança que tudo isso vai passar. Obrigada, um beijo em cada um de vocês. Amém. Queridos casais, queridos sacerdotes, conselheiros espirituais, primeiramente queremos agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando neste momento. A presença de vocês é sempre motivo de muita alegria, mesmo que seja virtualmente. Sejam todos bem-vindos. Bom, primeiramente gostaríamos de nos apresentar para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos Lu e Nelson, nós estamos casados há 30 anos, temos um casal de filhos, estamos também no movimento das equipes de Nossa Senhora há 30 anos, temos uma neta, um genro e moramos em Goiânia, Goiás. A nossa equipe, a equipe 1 do setor A de Goiânia, Nossa Senhora da Divina Providência. E estamos a serviço do movimento como casal responsável pela animação da Super-Região Brasil, das equipes de Nossa Senhora. Gostaríamos também de aproveitar e mostrar para vocês a nossa família, que é a nossa riqueza, é a nossa força. Muito bem, queridos amigos, como vocês sabem, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as orientações para o ano de 2021. Devido a essa intempestiva e inesperada tormenta chamada Covid-19, que nos apanhou de surpresa e afetou o mundo inteiro, este infeliz impedimento obrigou-nos a continuar a viagem, privando-nos dessa reconfortante escala que é o Colégio Nacional, no movimento das equipes de Nossa Senhora, onde todos os anos é realizado para animar-nos, abastecermos-nos, para prosseguir em nossa missão. Este ano, tivemos que recorrer a essa medida extraordinária, de realizar apenas um encontro virtual, que, obviamente, não poderá substituir a riqueza do colégio vivenciado presencialmente, mas que, nas circunstâncias em que vivemos, constitui um necessário reabastecimento no mar alto que nos encorajará e dará ânimo para continuarmos a nossa viagem. Este encontro permite-nos, com serenidade e com o esforço de todos, continuar a rota, remando com o mesmo norte, promovendo a sinergia e o empenho do colégio em prol da missão que o movimento e o Senhor confiaram a cada um de nós, para
preservarmos e velarmos pela unidade e pela fidelidade aos princípios que nos inspiram. Como vocês sabem, qualquer viagem necessita de um roteiro que não pode ser concebido de maneira improvisada, mas que deve ter, desde o início, objetivos claros e referências firmes que permitam sempre triangular a nossa posição e verificar se estamos no rumo certo, fazendo permanentes ajustes exigidos pelas circunstâncias particulares que vão surgindo ao longo desse percurso que nós temos. Esse itinerário teve um porto de partida, lá no Encontro de Fátima em 2018, no qual recebemos as coordenadas de 2 faróis, que são as referências que estabelecemos para programar a rota. Então vamos lá no primeiro farol, que é o documento Vocação e Missão, que gradualmente estamos conhecendo, interiorizando e pondo em prática, e que constitui um apelo concreto para discernir e agir como responsáveis pela construção do futuro, aceitando e respondendo às grandes necessidades com que o mundo nos interpela. Este documento faz-nos compreender que ser um movimento em saída não é uma posição, mas sim uma exigência inadiável e que devemos responder numa perspectiva pastoral. Hoje, pensamos que se este documento tivesse sido escrito depois desta pandemia que estamos passando, teria tido outras considerações particulares, que hoje cada um de nós poderíamos imprimir nele. Porque este vírus pôs em evidência não só a fragilidade de nossa existência, mas também a vulnerabilidade global em que tudo o que acontece num lugar ou no outro acaba por nos afetar universalmente. Nunca antes o conceito de globalização tinha sido tão evidente, nem o papel de corresponsabilidade que se diz respeito a todos nós. E no segundo farol, vamos dizer a Carta de Fátima, que foi o anúncio da viagem e o envio que o movimento realizou a partir desse porto, escrito na transição de pensamento entre a anterior tripulação da ERI e a que assumiu com essa nova ERI, responsável por levar este barco ao porto seguro com a ajuda de cada um de nós. Na configuração dessa viagem, é necessário e essencial ter uma bússola que nos permita enquadrar todo o itinerário, tendo claro qual é o norte que nos guia, o que, no nosso caso, é determinado pela orientação geral para estes 6 anos de trabalho, que já é de conhecimento de todos, não tenham medo, saiamos, que sem negligenciar o trabalho interior da nossa espiritualidade conjugal, que é pedra angular da nossa essência, nosso carisma, nos faz deixar de lado a tentação da autorreferência, convidando-nos a renovar a nossa visão de movimento, atravessando as fronteiras da nossa zona de segurança. E o texto bíblico em que se baseia essa orientação geral é extraído do livro do profeta Isaías, que transmite as palavras de Deus ao seu povo. Não tenham medo, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com as minhas mãos justiceiras. Esse versículo, no contexto da orientação, lembra-nos que não são as nossas forças que nos qualificam para ser missionário, mas que somos apenas instrumentos imperfeitos nas mãos de Deus, que conhece as nossas forças e as nossas fraquezas, e que está disposto a sustentar-nos e a apoiar-nos em todas as situações que surjam no exercício da missão confiada a cada um de nós, caminhando ao nosso lado. Como São Paulo já nos dizia na carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na dinâmica de animação do movimento das equipes de Nossa Senhora, sabemos bem que, desde as suas origens, os serviços têm uma duração limitada no seu tempo. Desde o serviço de casal responsável de equipe, passando por cada instância de serviço, até a ERI e do seu casal responsável. Essa condição tem várias vantagens que o tempo tem confirmado
e que vale a pena recordar. Essa transitoriedade periódica é garantia de que haverá sempre sangue novo a animar o movimento com o entusiasmo e as forças necessárias, que certamente poderiam diminuir com o tempo se os serviços tivessem uma duração indefinida. Nesta transitoriedade da animação do movimento, não existe programas de governo ou mudanças bruscas de orientação daqueles a quem o lugar é transferido. Pelo contrário, o que existe é o cuidado e a continuidade de uma linha de pensamento e discernimento que evolui com o passar do tempo e a leitura das realidades de cada momento da vida do mundo, da igreja e do nosso movimento. A saída missionária para a qual as equipes de Nossa Senhora têm preparado nos últimos anos não é um capricho da ERI, ou uma ideia de alguns responsáveis que decidiram virar o leme do rumo do movimento. Antes, elas obedecem um princípio, em primeiro lugar, ao itinerário lógico de sermos discípulos de Jesus e produto de uma vocação que amadurece num processo de formação, o que implica assumir a missão de acordo com o nosso carisma e a nossa especificidade. E, em segundo lugar, a caminhar de mãos dadas com a Igreja, que nos anima a oferecer uma resposta concreta aos desafios que o mundo de hoje nos impõe. O percurso do seguimento de Jesus tem várias etapas que vão se realizando com precisão, apesar de poderem ter várias nuances no que não alteram a sua essência. Fomos escolhidos, fomos chamados, temos nos formado e, como consequência dessa formação, adquirimos a consciência para estarmos agora prontos para sermos enviados, assumindo a missão a que Cristo nos chama. E isso não se diz respeito apenas para os responsáveis, mas para todos os membros do movimento, para todos os equipistas. E nesse período da vida do movimento, este despertar de uma consciência missionária nas equipes de Nossa Senhora responde ao apelo do Papa Francisco para fazer da igreja um hospital de campanha. Alegoria com a qual nos diz que não podemos permanecer num confortável isolamento das muitas vezes incômodas realidades do mundo, mas que, pelo contrário, devemos derrubar as fronteiras para ir ao seu encontro, levando ajudas concretas a partir da nossa especificidade, que naturalmente também estão carregadas com as nossas próprias fragilidades, que nos tornam mais humanos, menos perfeitos, mais sensíveis, menos autossuficientes e, por isso, talvez, mais curadores. Para os 3 primeiros anos dessa ERI, no âmbito da orientação geral, vocês lembram? Não tenham medo, saiamos. Nos foi proposto 3 orientações específicas, todas elas a partir de uma perspectiva missionária, nas quais vamos nos ater para que possamos analisar o nosso percurso a curto prazo e também ano a ano. Então, primeiramente, saiamos para servir, assumindo as nossas fragilidades que foi vivenciada em 2019. Chamados a ser santos e matrimônio sacramento de missão proposto para 2021. Vejamos brevemente a motivação de cada uma dessas orientações e o lugar que ocupam no contexto da orientação geral, que marca o rumo atual do nosso querido movimento. Muito bem, então vamos ver a partir da orientação de 2019. Saiamos para servir assumindo as nossas fragilidades. A orientação específica para o primeiro ano deste novo ciclo foi um convite a servir dentro e fora do movimento, sem ignorar as nossas próprias fragilidades, que também precisam ser abordadas, e sem deixar de cultivar o nosso caminho espiritual. Aí em 2020 veio chamados a ser santos. No itinerário da rota, iniciada a partir de Fátima, a segunda etapa da nossa viagem tinha como orientação específica chamados a ser santos.
Dissemos que continuaríamos a gravitar em torno das mesmas linhas de ação que no primeiro ano. Um ano não é, evidentemente, suficiente para superar a inércia, para despertarmos e nos desinstalarmos de nossa zona de conforto, para nos pôr em marcha a resposta a todos os desafios que enfrentamos durante todo o primeiro ano. Como dizíamos atrás, essas orientações específicas, embora formuladas para serem seguidas durante um ano, vão realmente se incorporando na nossa caminhada para nos acompanharem em todo o nosso percurso que o fato de sermos equipistas nos propõe nesta viagem de toda a vida. O tema de estudo durante este período foi Casal Santo, Alegria da Igreja, Testemunho para o Mundo. Um convite que nos recordava o apelo a seguir no caminho de santidade da nossa vida cotidiana e a partir da nossa condição de casais sacramentados. E por fim, para este ano de 2021, matrimônio, sacramento de missão. Para essa terceira etapa da viagem, que estamos iniciando não num colégio presencial, mas num colégio virtual, o roteiro estabelece a orientação específica, matrimônio, sacramento de missão. Qual a intenção dessa orientação específica e como se enquadra na concepção da orientação geral e do trabalho planeado para esses 6 anos que vão de Fátima 2018 ao Encontro Internacional em 2024? O nosso fundador, Padre Henri Caffarel, afirmava: se as equipes de Nossa Senhora não forem um viveiro de homens e mulheres prontos a assumir corajosamente todas as responsabilidades na igreja e na cidade, perdem a sua razão de ser. No pensamento do nosso fundador e no trabalho que o movimento das equipes de Nossa Senhora propõe aos casais, partimos da premissa de que aqueles que assumem a sua realidade conjugal como um sacramento da igreja são casais que não só vivem a sua conjugalidade em Cristo, mas que se tornam um sinal visível do amor de Deus. Por essas palavras, a sua vida tem uma missão profundamente testemunhal, que tem um efeito transformador que o casal humano só pode concluir a partir da especificidade do seu sacramento. Não podemos esquecer que na mística das equipes de Nossa Senhora, o testemunho de vida é um dos pilares fundamentais que nos permitem revelar o nosso carisma no ambiente onde a nossa vida se desenrola. O testemunho de vida de um casal equipista tem uma marca de serviço, tanto dentro quanto fora do movimento, em que as graças do sacramento que vivemos e renovamos todos os dias nos levam a assumir um papel determinante na resposta às necessidades que a igreja e o mundo nos apresentam. Como disse o apóstolo São Tiago, uma fé sem obras é uma fé morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. E é por essa razão que, cometendo uma ousadia teológica, ousamos dizer que o matrimônio é um sacramento de missão, porque não se concebe a vida conjugal sem fecundidade. E não estamos nos referindo apenas à fecundidade biológica, mas à capacidade de sermos portadores de vida no meio em que vivemos, onde existem problemas, realidades conjugais diferentes, que podemos ajudar a enriquecer. A missão não é uma escolha, mas sim uma consequência do fato de sermos um casal cristão, de sermos sacramentos vivos que se renova e se valida dia a dia. Em rigor, o sacramento da missão por excelência é o sacramento da confirmação, em que Deus confirma em nós a obra que começou com o batismo e nos leva à consolidação da força cristã. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a confirmação completa a graça batismal. Ela é sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar
mais profundamente na filiação divina, incorpora-nos mais solidamente em Cristo e torna a tornarmos mais firmes o laço que nos prende à igreja e associa-nos mais à sua missão e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada pelas obras. A palavra bíblica que ilumina essa orientação para este ano é a palavra de Jeremias. Pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo aquilo que eu te mandar. Na mesma chave da missão com que estamos tendo o itinerário destes anos posteriores ao encontro de Fátima, lemos essa palavra com um imperativo baseado na esperança que o Senhor deposita em nós e que, na missão do casal humano, implica revelar o plano de Deus no nosso plano de vida, na qual estamos dispostos a ir para onde Ele nos enviar. A clara exortação de Deus ao profeta para este assume o papel que lhe compete, apoiando na confiança de ser instrumentos nas suas mãos. É a mesma que, como casais sacramentados, exortados a assumir na orientação deste ano. E o tema de estudo que vai fazer parte desse nossa trajetória durante este ano é Matrimônio, Sacramento de Missão, que tem como propósito compreender a natureza da missão cristã, que não é senão captar o plano de Deus em nós e trabalhar para que ele se realize. Há quem possa dizer que podemos ser demasiado incisivos ao falar de missão. É claro que o somos, pois só compreenderemos a nossa condição de discípulos missionários é que poderemos nos preparar para avançar no caminho traçado para todos nós. Concluindo essa nossa fala sobre as orientações para 2021, começamos com a orientação geral. Não tenham medo, saiamos. A orientação específica para 2021, do próximo ano, matrimônio, sacramento de missão. Na perspectiva do método ver, julgar e agir, criada pelo cardeal Joseph Cardin, seguimos no ver, através da leitura e estudo do tema, matrimônio, sacramento de missão. O que queremos alcançar do ponto de vista das equipes de Nossa Senhora é que um casal que assume a sua realidade conjugal como sacramento da igreja seja um casal que não só vive a conjugalidade em Cristo, mas que se torne este sinal visível do amor de Deus. Julgar, através da vivência do ponto concreto, retiro. Este ano, esse ponto concreto ficou bastante prejudicado, e é justamente no retiro que temos a oportunidade de vivenciar todos os pontos concretos, e também a avaliar nossa vida, nossa trajetória como casal, como família, como movimento e também como cristãos. E, finalmente, o agir, através do testemunho de vida e das sugestões citadas no documento Vocação e Missão. E aqui podemos observar dois aspectos. O primeiro, não devemos esquecer que na mística das equipes de Nossa Senhora, o testemunho de vida é um dos pilares fundamentais que nos permite revelar o nosso carisma, como a Lu colocou na fala. O segundo, quando pensamos na teologia do matrimônio, é impossível não pensar na teologia que brota dos escritos de nosso fundador, Padre Henrique Afarrell, que via o matrimônio cristão em todo o seu sacramento como uma perspectiva missionária e um caminho de santidade ao qual a Igreja nos chama e nos convida hoje. Então, já encerrando essa nossa fala, concluindo tudo isso que o Nelson colocou agora, a gente gostaria de citar um trecho de um poema da Cora Coralina, uma poetisa goiana, que diz o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Esse é o objetivo dessa nossa trajetória, dessa
revisão que fizemos através da proposta da ERI para esses anos, né? Que nós estamos numa caminhada rumo à santidade, a qual a gente, né, tem o objetivo de alcançar através da nossa vivência conjugal, mas que de nada adianta estarmos a caminho se nós não semearmos, né? Então, que fique isso, semear, na verdade, é o fruto da missão, né? Nós que estamos em missão, temos que semear. E essa oportunidade da missão é chegada a cada um de nós com uma colocação de Deus na nossa vida. E que façamos igual a Cora Coralina colocou. Caminhamos nós dois como casal para a santidade, mas também semeando, também levando a outros casais a também chegarem na condição de caminhada para a santidade. Seguimos animados, seguimos em frente, temos muito o que caminhar e muito a crescer. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e um ótimo encontro a todos. Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Queridos casais responsáveis, conselheiros, neste novo ano, Deus é bom sempre. E mesmo diante das dificuldades que temos de enfrentar, como esta pandemia, Deus continua nos mostrando caminhos para realizarmos a nossa missão. E a missão é justamente o tema que nós tratamos neste ano. O tema de estudo que nós vamos vivenciar neste ano de 2021 trata justamente do matrimônio
como sacramento de missão. E nós ouvimos aquela palavra do Evangelho, e os enviou 2 a 2 aonde ele mesmo devia ir. Cada um de nós, equipistas, somos enviados pelo Senhor para ir à frente dele, numa colaboração com a obra que ele iniciou, entregou à igreja, e como igreja que é, o movimento também assume a missão de levar a boa nova da salvação. De forma especial, esta boa nova que acontece através do sacramento do matrimônio e deve espalhar-se na vida de todos os casais e de todas as famílias. Realizar o tema de estudo é sempre uma disposição que deve crescer dentro de cada cônjuge, dentro de cada casal e dentro de cada equipe. Porque a partir do tema de estudo, o casal compreenderá melhor aquilo que Deus espera dele. E a força da vida conjugal, a graça que recebe no matrimônio, dará ao casal condições de realizar esta expectativa de Deus sobre o casal, sobre o matrimônio. E para nós também esta expectativa que Deus tem em relação ao movimento das equipes de Nossa Senhora, dentro da igreja e também na sociedade humana. O objetivo geral do tema de estudo é sempre, primeiro, ajudar os equipistas, pelo estudo e a reflexão, a crescerem na fé e na compreensão da missão no movimento, na igreja e no mundo. Ser casal é um entregar-se a Deus pela fé e um permitir que Deus realize através da vida do casal uma obra no mundo. O casal é chamado, no segundo momento, a edificar a sua vida a partir do Evangelho. E, por último, fortalecer a sua identidade de discípulo missionário na vivência da vocação e da missão, recebidas no batismo e confirmação e realizadas através do matrimônio. A Eucaristia, queridos responsáveis e conselheiros, é sempre a fonte e o ápice da vida cristã, porque é ela que alimenta e nutre os cristãos para viverem e realizarem a missão recebida no batismo, fortalecida na confirmação e entregue nos sacramentos da ordem e também do matrimônio. Precisamos entender o lugar do matrimônio dentro do projeto de Deus. Esta missão, com certeza, está profundamente presente em realidades anteriores ao matrimônio, como dizemos. Tem convicções profundas, exige compreensão das consequências. Queremos conhecer mais profundamente, para amarmos mais verdadeiramente. E amando, podemos servir de uma forma mais eficaz. Queremos agora, então, entender de onde viemos e para onde estamos indo com este tema de estudo. Então, precisamos localizar o tema deste ano, esta etapa da nossa formação em equipe, dentro de um caminho que começou no Encontro Internacional de Fátima e adquiriu forma com o documento que já estamos estudando há tempos, Vocação e Missão. Este documento nos lançou numa perspectiva missionária como a orientação geral: não tenhamos medo, saiamos. Como objetivos específicos do tema de estudo deste ano, devemos aprofundar a partir de uma pergunta:
o que esperamos que aconteça em nós, equipistas, durante e ao término deste tema de estudo. E eu colocaria para vocês algumas perspectivas. Qual seria o nosso desejo? Primeiro, que percebamos que o matrimônio e a missão que dele decorre estão fundados no batismo. O batismo nos mergulhou numa realidade e nos deu uma identidade. Filhos e filhas amados de Deus. Filhos que têm privilégios, mas filhos e filhas que também têm deveres e responsabilidades. E também a crisma, que nos ungiu com a força do Espírito Santo e nos concedeu seus dons para realizarmos a vida e a missão recebidas do batismo. Sermos discípulos e discípulas, missionários de Cristo. Segundo objetivo, eu penso, que nós entendamos que o casal é aquele em quem Deus coloca uma graça especial. E este casal, fortalecido por esta graça própria do matrimônio, é colocado a serviço na igreja e no mundo, para a santificação da igreja e para a salvação do mundo. E não nos esqueçamos, a primeira igreja é a família, mas a igreja não se reduz à vida do casal e nem à vida só da sua família. A igreja, a sua família, é mais ampla. Terceiro elemento desse objetivo, eu penso, entender que essa graça matrimonial torna o casal testemunha da união de Cristo e da igreja. Uma união de amor que acolhe, que une, que transforma, que gera, que educa, que converte e que santifica. E por último, penso que é um objetivo, que ao término desse tema de estudo ou durante o mesmo, compreendamos, sacerdotes, religiosos e religiosas, diáconos e casais, leigos e leigas, que o projeto de Deus para a salvação da humanidade passa pelo casal e pela família. E que estes têm um ministério especial da palavra com a qual devem anunciar a boa nova do reino, pela sua vida, pelo seu testemunho. Vejamos agora o plano geral do tema de estudo deste ano. Quando vocês abrirem o seu livrinho, vocês verão que teremos 9 reuniões de estudo com 8 capítulos referentes propriamente ao tema matrimônio, sacramento de missão. E o 9º capítulo, que é, como nosso costume, o capítulo que nos convida a fazer um balanço da nossa caminhada como equipista durante todo o ano. Assim, os capítulos, se vocês observarem, eles se encaixam como degraus de uma escada, num crescente, como que subindo esta escada, para levar ao objetivo fundamental relativo à missão que decorre do matrimônio, e revelando, no final, qual é a grande conquista que a missão do sacramento nos dará. A grande conquista, o grande objetivo, o grande prêmio é a santificação dos casais e a salvação do mundo inteiro, na vida plena da eternidade. Nós caminhamos para Deus e a missão nossa é sermos capazes de, ao caminharmos, irmos nos tornando cada vez mais de Deus e tornando o mundo, resgatando o mundo para Deus também. O primeiro capítulo, ele tem o título A Dimensão Missionária das Equipes de Nossa Senhora. E ele vai mostrar que a equipe nasce com uma missão. A equipe, ela não é um grupo de casais acomodados dentro de uma sala. A equipe é um conjunto de missionários e missionárias. E ali na equipe
ela deve ter um caráter fortemente missionário. As equipes devem ser entendidas como comunidades eclesiais missionárias. Como dizia Padre Cafarel, pequenas eclesias, lugares de formação e de envio de discípulos missionários, campo para as sementes frutificarem e gerarem frutos e novas sementes. Um casal vivencia a vida de equipe para transformar a sua realidade, como casal, como família. E um casal e uma família transformados se tornam instrumentos de transformação dos ambientes e da sociedade. Eu não pude deixar de pensar que o tema de estudo apresenta a equipe como um lugar, uma comunidade. A equipe, ela não existe apenas no momento da reunião formal, mas a equipe, ela é um lugar, por assim dizer, sobrenatural, que acompanha cada casal aonde ele está. O segundo capítulo tem como tema o casamento, um caminho da santidade. E aí nós vamos entender que a equipe de Nossa Senhora tem como fundamento o matrimônio. Tem como fundamento os casais unidos pelo sacramento do matrimônio. Porque é o sacramento que coloca os casais neste caminho de santidade. Qual é a missão do casamento cristão? Qual é a missão do sacramento, do relacionamento conjugal fundado no sacramento? Santificar e ser sinal de salvação para o mundo. Então, o carisma específico das equipes é que o casal se santifique e, santificando-se, cumpra a sua missão de ser um sinal para que o mundo creia no poder do amor de Deus, que agindo no casal e na vida das pessoas pode transformá-los, resgatá-los, redimi-los e dar-lhes uma vida verdadeiramente feliz. Agora, os casais, leigos e leigas, irão concretizar a sua vocação e a sua missão, sobretudo nas tarefas cotidianas, dentro da família e também na vida em sociedade, a partir do seu relacionamento matrimonial, que é a origem do ambiente aonde vivem, crescem e de onde partem para outros serviços, tanto na igreja como no mundo. Então, pelo matrimônio, o casal cria um ambiente chamado vida conjugal. E essa vida conjugal gera uma família diferenciada. E é deste ambiente que o casal vai partir para outros serviços na igreja e no mundo. O terceiro capítulo parte no tema: marido e mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. Se o carisma das equipes de Nossa Senhora é, em primeiro lugar, a evangelização do relacionamento conjugal, o primeiro a quem é enviado o esposo ou a esposa é o seu cônjuge. No matrimônio, o esposo recebeu a sua esposa como um campo de missão. E a esposa recebe o seu esposo também como uma terra de missão. Então, marido e mulher, esposo e esposa, devem evangelizar, santificar e salvar o próximo mais próximo, que é o seu cônjuge. A partir desta dimensão da santificação na vida conjugal, se abrirão outras dimensões da missão. Eu percebi que o tema de estudo, olhem que coisa bonita, mostra que a partir do matrimônio, cada cônjuge é posto por Deus na vida um do outro, como um discípulo missionário do amor de Deus. No dia do matrimônio, o que a esposa recebe? O seu marido. O que o esposo recebe? A sua esposa. Então, os dois são postos um na vida do outro. Para quê? Para serem colaboradores e cultivadores
da santidade. Na medida em que você cultiva a santidade na vida do seu cônjuge, você está cultivando a própria santidade. Porque o seu cônjuge e você são um. Já não são dois, mas uma só carne. Cada cônjuge é, a um só tempo, missionário e terra de missão, evangelizador e evangelizado, agricultor que semeia o campo a ser semeado e campo a ser semeado. Cada um de vocês é um vinhateiro, uma vinhateira na vinha do Senhor. O capítulo 4 vai esclarecer que o casal é também enviado como casal, como missionário na vida de seus filhos. Os filhos são rebentos que, como árvores pequenas, precisam dos cuidados e da proteção inicial para crescerem sem deformações, a partir dos nutrientes certos e das podas necessárias. Os filhos, as crianças, devem ser acolhidos como dons para a salvação dos cônjuges e como missão para a sua maternidade e paternidade, através do cuidado no amor e na responsabilidade. A equipe e sua mística, que é a espiritualidade conjugal que leva à santidade, deve gerar no casal a compreensão e o amadurecimento para viver esta missão de acolher, gerar, cuidar, nutrindo e educando para o crescimento saudável e a vida eterna também os seus filhos. Os filhos são o coroamento da vida conjugal de um casal. O capítulo 5 traz o título O Ministério da Hospitalidade, porque o padre Cafarel já nos lembrava que a missão da família acolher os que Deus coloca no caminho do casal e da família, manifestando uma verdadeira abertura ao próximo. Entender que o próximo é aquela pessoa que Deus coloca no caminho da nossa família. Então, a hospitalidade, ela faz parte. Por isso que nas equipes nós desenvolvemos a capacidade da hospitalidade. O cônjuge recebe o outro cônjuge na sua vida, o casal recebe seus filhos, um casal recebe os outros casais na sua vida e no seu lar para reunião, e uma equipe recebe a outra equipe, e assim nós vamos sendo hospitaleiros uns com os outros, sabendo que ao exercermos a hospitalidade, nós recebemos através das pessoas o próprio dom da presença de Deus. A hospitalidade, derivada da experiência de Deus, que nos acolhe e de nós cuida como filhos e filhas, é a capacidade que um casal e um sacerdote desenvolvem de abrir-se à presença e à necessidade de quem chega e passa pelo espaço de sua vida cumprindo a própria missão. Quantos hospedaram anjos sem perceber, lembra a Sagrada Escritura. Cada lar é chamado a ser uma hospedaria que manifesta a presença da Igreja de Cristo que acolhe a todos, como lembra a parábola do bom samaritano. E esta missão de ser hospedeiro é uma das pedras no alicerce do carisma também dos casais equipistas. Porque só existe conjugalidade se existe hospitalidade. Só é possível haver uma conjugalidade, uma espiritualidade conjugal, se o esposo e a esposa se tornam capazes, não somente de estar um ao lado do outro, mas um hospedar o outro na sua vida, acolher o outro na sua própria vida. Um casal que não é hospedeiro, hospitaleiro, nunca conseguirá viver integralmente a sua espiritualidade conjugal.
nunca viverá o carisma do movimento e nunca alcançará a sua santidade. Mas também evangelizar outros casais, dentro da sua equipe, mas também aqueles que estão fora da sua equipe de base, tanto no movimento como na própria comunidade. E como deve ser essa evangelização? Apresentar a outros casais o plano de Deus para o casal, a família e a sociedade. O capítulo 6 mostra que a missão do casal não é apenas para dentro da vida conjugal e nem somente para dentro da equipe. Mas a missão do casal é também para fora. O que é bom deve se difundir. O amor, se ele não transborda, ele não enriquece a vida de um casal. Por isso, o amor que existe na vida de um homem transborda para envolver uma mulher e criar o relacionamento. O amor na vida do casal transborda para gerar os filhos e criar uma família. O amor na vida de um casal transborda para envolver outros casais, criar uma equipe. E o amor numa equipe transborda para atingir outras realidades também fora dela. A equipe surge, lembrem-se disso, como uma proposta de procurar juntos, de caminhar juntos. E a entreajuda aponta este elemento fundamental do carisma: procurar e caminhar juntos, uns em relação a outros casais na equipe. A caridade conjugal não se refere apenas ao cônjuge e aos filhos, mas torna o matrimônio de um casal um auxílio para outros casais, tanto na equipe como também fora da equipe. São Paulo recorda na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E na primeira carta de São João, no capítulo 4, verso 11, amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então veja bem, um casal, um conselheiro, um acompanhante, não está na equipe apenas para receber, mas também para doar, e doar-se aos companheiros e companheiras de caminhada. Doar ao movimento, doar à própria igreja, doar ao mundo. Como mostra bem a imagem dos equipistas unidos por uma corda. Um está ligado ao outro. O êxito de um fará o sucesso de todos. O 7º capítulo esclarece aos casais que não basta edificar um lar humano. É preciso que este lar humano seja preenchido pela graça divina para se tornar um lar apostólico. Um lar aonde Jesus forma apóstolos, forma aqueles que vão, em nome dele, transformar a vida dos outros e melhorar o mundo que nós estamos vivendo. Um lar que acolhe e se deixa formar como discípulo e depois se torna um lar que parte para evangelizar em missão através de cada membro nas realidades do mundo em que estiver presente. Quantos casais equipistas envolvidos em tantos trabalhos tão bonitos na igreja, na catequese, na liturgia, nas obras sociais, na administração, nas creches. Quantos casais equipistas que no seu ambiente de trabalho exercem uma caridade que os torna médicos diferenciados, professores diferenciados, engenheiros diferenciados, servidores públicos, e mesmo lá nos serviços mais simples, aquele casal que vive do comércio, numa praia, numa rua, se torna alguém diferente. Por quê? Porque ele vem de um lar apostólico e tudo que ele faz como um apostolado. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz: qualquer que seja o vosso trabalho,
fazei-o com dedicação. Lembrando que é para Deus que trabalhais. Mas a profissão, ela só tem essa dimensão se quem a exerce é um apóstolo de Jesus Cristo. Intimidade conjugal e atividades apostólicas, o tema de estudo fala isto, não se excluem e nem são concorrentes, mas são interdependentes. Quanto mais um casal viver o carisma do movimento, viver a espiritualidade conjugal para nutrir a sua vida amorosa, buscando a santidade, tanto mais esse casal será capaz de ser um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, em qualquer lugar, levando o bom odor de Cristo aonde estiver presente. E a 8ª reunião traz a consumação desta missão, com o título A Missão do Céu. Significa dizer, queridos equipistas, casais, conselheiros, que a missão fundamental que se realiza quando nós realizamos as outras missões específicas é levar as pessoas a viver em Deus, com Deus e para Deus na eternidade. Num movimento eterno de amor junto a todos que já vivem em Deus. Tudo que nós vivemos nesta vida deve ter como objetivo fazer-nos chegar à eternidade. A grande alegria de um esposo e de uma esposa que tem fé é um dia poder entregar o seu amado, a sua amada, a Deus para a vida feliz e reencontrá-lo nesta plenitude. O último capítulo, que trata do tema, que é a missão do céu, me chamou muita atenção, me encheu de alegria e de esperança, principalmente neste momento em que nós às vezes nos despedimos de tantos equipistas nesta pandemia que partiram para a casa do Pai. Porque este capítulo, meu irmão e minha irmã, ele é enriquecedor da nossa fé. Ele deixa claro que a missão fundamental de cada cristão é viver com Deus, em Deus e para Deus, na eternidade. Desde este mundo, nós já estamos nos tornando eternos. Porque pelo batismo, a eternidade já entrou em nós, pelo Espírito Santo. E na medida que a eternidade vai crescendo em nós, a santidade, nós vamos cada vez mais nos tornando aptos para estarmos no nosso destino final, no coração de Deus, no céu. Assim, os casais cristãos participam desta missão. A missão de se tornarem cidadãos do céu. Esta é a intenção fundamental quando se dispuseram os primeiros cristãos, os primeiros casais a procurarem juntos. Os casais que procuraram o Padre Cafarel, eles não queriam só ter uma vida boa como marido e mulher. Eles queriam mais. Eles queriam uma vida conjugal que, vivida no Espírito Santo, os levasse à salvação, à felicidade eterna. E buscaram para o céu o caminho que passa por este mundo. E nós entendemos que este caminho é a nossa espiritualidade conjugal, o nosso carisma. Se vocês trilharem a espiritualidade conjugal, vocês já estarão trazendo o céu para o seu relacionamento. E um dia poderão entrar no céu, não como estranhos, mas como aqueles que já viveram nele de uma forma imperfeita aqui, e um dia viverão nele de uma forma perfeita, junto de Deus. Entregar alguém que se ama à glória de Deus pode ser humanamente doloroso, pela perda física. Mas é fonte de alegria, porque nós estamos entregando alguém à fonte do amor. Neste sentido, a viuvez
tem um sentido e um objetivo, como experiência de entrega na esperança do reencontro e da retomada em Deus do amor que deu sentido à sua vida e fez crescer a santidade na conjugalidade. A viuvez, então, abre-se num caminho de intercessão, que é a continuidade do amor por quem já partiu e de testemunho da esperança cristã para aqueles que ainda poderão viver esta experiência. E por último temos o capítulo 9, a nossa reunião de balanço, que é o tempo de observar o quanto nós caminhamos com a vivência equipista neste ano, aonde nós avançamos, e nos perguntar o que poderíamos avançar no tempo que ainda temos de caminhada. Então, vocês têm aí um panorama geral do nosso tema de estudo. Nunca nos esqueçamos que a nossa missão maior é chegar ao céu. Chegamos ao final da nossa reflexão e eu recordo, realizar o estudo do tema em casal e ter o que levar para oferecer na sua equipe, na partilha das ideias, é uma grande responsabilidade. Quando um casal não faz o seu tema de estudo, quando um casal não aprofunda aquilo que Deus lhe deu no tema de estudo, é como um casal que na hora da nossa refeição fraterna não leva o alimento. Alguma coisa ficou faltando para nutrir os outros também. Que cada um assuma com responsabilidade. Leia os temas de estudo. Pesquise, aprofunde, para que você possa contribuir com a sua equipe na hora da reunião, naquela partilha tão especial. E termino lembrando a importância da reunião de balanço. Ao longo do caminho, uma parada é necessária para uma retomada. É preciso consultar o mapa. O balanço nos recorda que não é apenas uma avaliação, mas é um discernimento que a equipe faz e que cada casal e conselheiro faz sobre onde estamos na busca da vontade de Deus. Como cristãos, discípulos missionários equipistas, e como prosseguir para avançar sempre. Uma vez ouvi uma pessoa comentando, para trás, nem para tomar impulso. Não andamos para trás, mas à frente, avante, sempre buscando melhorar. O balanço da equipe começa com o balanço de cada esposo e cada esposa. Como eu estou sendo equipista? Passa pelo balanço de cada casal, como vivemos o nosso ser equipista, o carisma do movimento, a espiritualidade conjugal. E chega no balanço da própria equipe. Como nossa equipe está vivendo. Ele nos propõe ver como estamos crescendo e produzindo frutos no terreno que estamos. O matrimônio, a família, a equipe, o movimento, a igreja e a sociedade. Devemos partir sempre, queridos equipistas, do suposto que a conjugalidade, a família e a equipe são terrenos bons e que podem se tornar bons se forem devidamente cuidados quando eles têm dificuldade. Não somos meras sementes no movimento. Nós somos também semeadores de boa semente. Cuidemos das nossas equipes, como quem cuida de um terreno. E se a equipe tem alguma dificuldade, como alguns terrenos têm, não vamos simplesmente abandonar o terreno. Vamos adubá-lo, vamos afofar a terra, vamos tirar os espinhos, as pedras, vamos transformá-lo cada vez mais num terreno aonde a boa semente produza frutos em abundância. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o tema de estudo que vocês viverão neste novo ano. Um grande abraço.
pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. Uma saudação carinhosa a você, casal equipista, que assiste esse vídeo. É a oportunidade que eu tenho de reencontrá-los através desse meio virtual que nós estamos experimentando devido a essa pandemia que estamos atravessando. Começo agradecendo a confiança que foi depositada em mim pelo casal Lu e Nelson e pelo conselheiro espiritual Dom Moacir, de poder transmitir e conversar com vocês algo fundamental da vida, da essência do nosso movimento, que é uma reflexão sobre os retiros, né? Precisamente o retiro segundo a inspiração do padre Henri Caffarel. Esse texto ele é fruto de um trabalho apresentado, uma reflexão apresentada no Colégio Internacional Virtual, né? Uma tentativa bem sucedida de realizar um encontro que substituísse o Colégio de Varsóvia, que deveria ter acontecido esse ano, não aconteceu, mas foi apresentado aos casais das superregiões, aos casais que compõem o colegiado, o Colégio, né, Internacional da ERI, esta reflexão. E assim ela chega até vocês com algumas pequenas adaptações, mas na prática é mais ou menos aquele tema. Então vamos lá. Nós temos uma lógica a obedecer. Eu parto do princípio que a reflexão sobre os retiros pertence não ao movimento, mas à tradição judaico-cristã. Esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar. Depois, de que existe uma originalidade no padre Henri Caffarel, que é trazer, ao dar importância a esses retiros, trazê-los para dentro das equipes de Nossa Senhora. Então são os retiros de casais. Depois, esse retiro de casal como um PCE, um ponto concreto de esforço, uma ferramenta para se atingir a vida de santidade em plenitude, a busca da plenitude da santidade. E, por fim, algumas sugestões práticas que eu tenho para conversar com vocês, fruto desse tempo que a gente atua pregando retiros em muitos lugares, provavelmente para alguns dos que estão me assistindo nesse momento. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho é o retiro na tradição judaico-cristã. Então o nosso patrimônio eclesial, ele encontra-se fundamentado na palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Só que essa palavra de Deus, ela é sempre viva
e dinâmica. Então, mesmo a palavra de Deus, Sagrada Escritura e tradição, ela está sempre viva, sempre dinâmica, mas ela também nunca se contradiz. Por isso, os exemplos de ontem devem nos ajudar a discernir as atitudes de hoje, com a preocupação de garantir a fidelidade do amanhã, né? Na Sagrada Escritura, mesmo não sendo explícito o termo retiro, nós encontramos muitas vezes personagens importantes que buscaram um espaço onde pudessem escutar e discernir melhor a voz de Deus no silêncio e no recolhimento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Abraão, Moisés, Elias, que foram chamados por Deus a um encontro pessoal. Desde o princípio, Deus é quem, abre aspas, segundo Oséias, atrai e guia ao deserto para falar ao coração. O chamado para o deserto como lugar de oração está presente também no Novo Testamento, desde João Batista, a quem foi dirigida a palavra de Deus durante a permanência no deserto. O Papa Francisco vai nos ensinar que Jesus, com ele, não foi diferente. Abre aspas para uma citação do Papa Francisco. Os evangelhos transmitiram-nos alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava. Não obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam, Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo, mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo da sua alma. A comunidade cristã primitiva, descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, oferece não poucos exemplos de momentos fortes de experiência de Deus em espaços reservados e de recolhimentos. Os monges, já desde os primeiros séculos do cristianismo, se dedicaram aos diversos exercícios de oração e de vida cristã, bem isolados nos lugares ermos, os ermitãos. Na Idade Média, muitos mosteiros destinaram celas para os que desejavam dedicar-se à oração durante determinado período. Desde fins do século XIII até o século XVI, ocorreu sobretudo na Europa, contudo, uma progressiva decadência do espírito cristão e da prática religiosa. Para reagir contra o perigo do laicismo e do naturalismo, nessa decadência da prática cristã, promoveu-se a meditação cotidiana, metódica. As grandes ordens religiosas construíram ambientes destinados à oração e à penitência. Todavia, temos que admitir que é com Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, a ordem do nosso Papa Francisco, através do método dos exercícios espirituais, que os retiros passam a receber uma forma mais sistemática. Diante do exposto até aqui, a gente pode tirar um pressuposto. Atenção para isso. Esse é o fecho do primeiro ponto. A prática dos retiros é um patrimônio eclesial, fruto da nossa tradição. Não foi o movimento das equipes que inventou os retiros. Não foi o padre Cafarel que descobriu os retiros. A nossa tradição eclesial judaico-cristã traz na sua história bíblica, na sua história do início das primeiras comunidades, na sua história eclesial de igreja até os dias atuais, o retiro que vem acompanhando como um caminho para se chegar à medida alta desse encontro e sintonia com Deus. Aí nós damos um passo. Como é que o padre Cafarel entra nessa história? Padre Henrique Cafarel, que aqui, por razões óbvias, dispensa apresentações, insere-se nessa genuína tradição eclesial ao exercer o seu ministério presbiteral. Ordenado sacerdote em 19 de abril de 1930, desde o início de suas atividades, ele demonstra grande apreço aos retiros, dedicando boa parte do seu tempo ao apostolado da pregação dos mesmos. Assim atestam os relatos que nos chegaram até aqui, como por exemplo o de Jean Alemã, no livro Um Homem Arrebatado por Deus. Neste relato diz o seguinte, escreve Jean Alemã: nomeado em 1931 para um cargo no secretariado-geral da JOC, Juventude Operária Católica, o padre Cafarel trabalha lá durante 3 anos. Numa entrevista, ele menciona numerosos retiros pregados aos jocistas da primeira geração. A partir de 36, continua narrando Jean Alemã,
o padre Cafarel está de licença, como podemos ler nos arquivos do Arcebispado de Paris. E atenção, hein, o que escreve em alemão. Ele deixa suas funções oficiais para dedicar-se livremente ao apostolado, em que consiste esse apostolado, principalmente em recolhimento e retiros. Convicto que os retiros são instrumentos fundamentais para se atingir a medida alta da vida cristã, Cafarel, desde os primeiros contatos com os casais que buscavam esse mesmo objetivo, insere os retiros na vivência da espiritualidade conjugal. Nós temos um relato do próprio Henri Cafarel, no Amor e Graça, traduzido no Brasil. Nós temos um relato em que Cafarel diz o seguinte sobre essa importância dos retiros na vida conjugal. Era pelo fim do primeiro retiro de casais que eu pregava. Isso há vários anos. Durante 3 dias falei a uma quinzena de casais da dignidade de sua vocação e da missão na igreja. Eles me abriram sua alma com maravilhosa confiança. Uns se revelaram generosos, não regateando o seu dom a Deus, nem menosprezando a sua lei. Outros me confiaram suas dificuldades e suas lutas. Senti-me profundamente admirado de sua coragem, de sua humildade, e descobri a grandeza do amor humano quando a graça de Deus o habita. Na hora da despedida, meu reconhecimento para com eles era certamente tão vivo quanto o que me testemunhavam. Olha o que escreve o Cafarel. Um deles, acompanhando suas palavras com um sorriso, agradecia-me nestes termos: desta vez, Margarida e eu estamos casados de verdade. Desta vez, respondi-lhe eu, compreendi de verdade a minha missão junto aos casais. Terminado o retiro, passei a tarde em casa de amigos que me tinham convidado a pregá-lo. Quando entrei para o quarto, ao descer as persianas, notei que havia luzes em outras janelas. Eles voltaram para suas casas, pensei eu, evocando as lembranças de meus retirantes. E nesses lares há certamente, nesta noite, uma ternura humana mais ardente e um amor de Deus mais profundo. Que relato lindo, que mostra a importância que Cafarel dá aos retiros para os casais. Diante desses relatos, podemos afirmar que Cafarel sabe, por experiência pessoal e pastoral, que os retiros fazem a diferença no desenvolvimento espiritual do ser humano. Por consequência, ele aplica essa prática na vida do casal. Na sua intuição, não deve ser somente o indivíduo que se encontra íntima e profundamente com o Senhor, mas se o casal, esse novo ser que nasce do sacramento do matrimônio com a missão de construir uma unidade existencial espiritual, ser uma só carne. Nesse sentido, o padre Cafarel sistematiza os retiros como um serviço à espiritualidade conjugal na pedagogia do movimento. É oportuno nesse momento destacar um bem-intencionado equívoco que acontece com muita frequência nas equipes de Nossa Senhora. Atenção, nós somos um movimento de casais e não um movimento de família. Forte essa afirmação, aparentemente ambígua, pode dar a impressão que estamos desmerecendo a família como movimento, mas é justamente o contrário. Valorizando e priorizando o casal, nosso específico, as equipes de Nossa Senhora estão atuando de maneira eficaz e eficiente na vida familiar. O padre Emmanuel Luceta explica de maneira brilhante a questão num artigo da carta mensal que vocês encontram no texto. Abre aspas para o padre Manolo. Mas podemos também falar de espiritualidade conjugal, falar de espiritualidade familiar é falar de uma dimensão específica da espiritualidade conjugal. A espiritualidade conjugal encerra em si a espiritualidade familiar. As equipes, atenção, hein? As equipes de Nossa Senhora, peritas em espiritualidade conjugal e entreajuda, e é este o seu carisma, o dom de Deus que lhes é próprio, são inevitavelmente peritas em família. Trago esta observação porque não é raro, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir relatos de iniciativas que valorizam retiros com a presença dos filhos. Iniciativas que envolvam os filhos são louváveis e importantes, devem ser promovidas, mas não podem ser confundidas com um retiro conforme entende as equipes de Nossa Senhora. Repito,
Isso não desmerece os encontros, momentos de orações ou demais iniciativas envolvendo as famílias, mas isso não é o nosso essencial. Nosso essencial é a espiritualidade conjugal. Sendo assim, os retiros devem ser tempos oportunos para o casal confrontar os rumos do seu matrimônio com o projeto do Evangelho, ou seja, a busca de santidade. Então, atenção que este ponto termina com uma conclusão. Se no primeiro a gente descobre que os retiros fazem parte da tradição eclesial, Padre Caffarel dá importância tremenda aos retiros na sua vida para as pessoas, e quando os casais o procuram, ele diz: eu preciso aplicar isso aos casais, e fala da importância. E aí, os retiros se enquadram dentro de um grupo de pontos, que são pontos concretos de esforço para que se atinja a santidade, né? Os PCS, particularmente os retiros, no pensamento do Caffarel, né? Em nosso movimento, e assim nós iniciamos mais um ponto, né? Que é mais esta caminhada, além de dar importância, ele insere na pedagogia do movimento. Em nosso movimento, para caminhar numa direção de crescimento espiritual e humano, nos é sugerido tomar um itinerário lógico, usando os meios necessários para seguir fielmente essa direção. As equipes de Nossa Senhora deram o nome de pontos concretos de esforço a esses meios para se atingir esse crescimento espiritual. Entre os convites de santificação propostos pelos PCS, destacamos o retiro anual. A eficácia e a orientação do retiro como meio de crescimento espiritual assumem caráter de obrigação no movimento, como fica explicitado com clareza nas palavras do próprio Padre Henri Caffarel. Abre aspas para o Caffarel. Não discuto que determinado casal possa alcançar profunda vida interior sem fazer um retiro por ano. No entanto, não se cria uma regra para os casos especiais, mas para o conjunto. E para o conjunto, pareceu-nos essencial esta obrigação do retiro anual. Admitir que alguém se possa subtrair ao seu cumprimento a pretexto que não tenha necessidade dela, aliás, é discutível isso, diz o Caffarel, é abrir uma brecha por onde se escapariam aqueles a quem custa cumprir esta obrigação. E por esse motivo, que pedimos àqueles que pensam poder dispensá-la, que cumpram como todos os outros. Resumindo, o Caffarel diz o seguinte: mesmo quem acha que os retiros não vão fazer diferença nas suas vidas, devem cumprir mesmo assim. É um movimento, é unidade. Caffarel, somado a tantas outras qualidades, é um estrategista. Ele sabe que existe uma meta a ser atingida e serve-se de instrumentos para atingi-la. É verdade que não são os retiros os responsáveis por fazer com que o casal atinja a medida alta da vida cristã, mas é verdade também que eles são instrumentos, na visão de Caffarel, essenciais. Atenção, hein? Deve-se ficar claro que ao valorizar o esforço de participarmos de um retiro anual, nosso fundador não está compactuando com nenhum tipo de neopelagianismo. Não é a participação nos retiros que nos garantirão a santidade. Afirmar isso não significa relativizar a importância dos retiros. Caso alguém entenda que não precisa do retiro, ele é convidado a participar, nem que seja pelos demais, numa espécie de busca comunitária pela santidade, própria do auxílio mútuo, uma das místicas do movimento das equipes de Nossa Senhora. Como estamos falando de obrigação, é oportuno nesse ponto recordar o que está normatizado em alguns documentos do nosso movimento a respeito dos retiros, né? A primeira norma vem lá do Guia das Equipes de Nossa Senhora, o Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, né? Essa primeira norma diz o seguinte: fazer cada ano um retiro fechado de 48 horas no mínimo, marido e mulher juntos na medida do possível, é obrigatório pelo menos um retiro antes do compromisso das equipes. Outro documento que nos traz é a mística dos pontos concretos de esforço, né? Esse documento, mística do ponto concreto de esforço, ele diz assim: pôr-se a cada ano ante o Senhor em casal durante um retiro de 48 horas, no mínimo, para refletir e planejar a vida em sua presença. E por fim, trago mais um documento, o Guia das Equipes de Nossa Senhora, a Pedagogia das Equipes de Nossa Senhora. E lá está escrito:
levar um tempo anualmente a fim de se colocar perante o Senhor, se possível como casal, em um retiro que nos permita refletir e organizar nossa vida em sua presença. Sobre essas citações, destaco primeiro, dentre muitos pontos relevantes, a expressão casal. Quando encontramos o Padre Cafarel valorizando a experiência pessoal da oração, não podemos perder de vista que a sua originalidade é o casal que reza. E que o desenvolvimento do seu carisma na vida das equipes Nossa Senhora trouxe essa certeza expressa com muita clareza nos documentos. Atenção, nosso movimento, as equipes de Nossa Senhora, deve ser um espaço privilegiado para se construir a espiritualidade conjugal, onde quem busca Deus é o casal. Por isso, o retiro é para o casal. Um outro ponto a ser destacado é o tempo, 2 dias. A dificuldade de se encontrar um tempo no mundo atual para se retirar é real, eu concordo. Essa obrigação de parar 2 dias pode parecer demasiada, também concordo. Essa preocupação não é descabida, mas devemos colocá-la na dimensão diante da importância de cultivar uma autêntica espiritualidade conjugal através de um retiro anual. Ao falar de oração, que nos retiros encontra tempo privilegiado, Padre Cafarel, já em 1953, mostra sua preocupação sobre o futuro, sobre o assunto, numa afirmação forte, e pode-se dizer até com certo senso de humor. Olha o que diz o Cafarel sobre a importância de se dedicar um tempo e de rezar. Ficarei pensativo se alguém retrucar, mas onde quer o Senhor que eu encontre tempo para rezar? Ou esta pessoa nada compreendeu do caráter vital da oração para a manutenção da vida religiosa, ou então se trata de um caso que merece os cuidados do psiquiatra. Isso diz o Padre Cafarel. Seria uma loucura, traduzindo em outras palavras, a pessoa não valorizar um tempo de oração e ao mesmo tempo dizer que está buscando Deus. Importante deixar claro que uma manhã de espiritualidade é bem-vinda, mas não atinge o objetivo dos retiros na perspectiva do nosso movimento. Cuidado para não minimizarmos um ponto concreto de esforço fundamental na pedagogia das equipes Nossa Senhora, que são os retiros. Por fim, atenção, os retiros na tradição judaico-cristã, os retiros na originalidade do Padre Cafarel, que são colocados para os casais, o retiro como um ponto concreto de esforço dentro da vida do movimento. Agora eu concluo com a experiência pessoal, algumas sugestões práticas a respeito da vida do retiro e dos retiros que eu tenho tido a oportunidade de pregar durante esses anos no movimento das equipes Nossa Senhora. O fruto dessa reflexão também está no documento Retiro nas Equipes, produzido pela Superregião Brasil, boa parte deles. Sirvo-me para pontuar essas sugestões do relato de um casal brasileiro, Dilma e Miguel, que participou em Varese, Itália, de uma reunião de trabalho com a presença de casais de diversas nacionalidades e na ocasião da presença do próprio padre Henrique Cafarel. Este casal relata num suplemento à carta mensal das equipes Nossa Senhora, em 1965, esse casal relata o seguinte, abre aspas, Cafarel abordou com firmeza o tema dos retiros. Disse de sua importância, da conveniência que sejam pregados por padres que vivam problemas da espiritualidade conjugal. Disse do valor do silêncio, alimento para a palavra de Deus, necessário para que se possa escutar Deus. Disse de sua organização pelos dirigentes que devem dizer ao pregador que assuntos desejam ser abordados. O apostolado mais perfeito para os casais do movimento é, segundo ele, trazer casais para participarem de um retiro espiritual. Deste relato, que explicita a importância que o nosso querido Padre Cafarel dá ao tema dos retiros, eu destaco 3 pontos. Organização, pregador e silêncio. Vamos para o primeiro. Organização. Ordinariamente, os retiros promovidos pelas equipes Nossa Senhora devem ajustar-se à tradição dos documentos do movimento, mantendo as 48 horas de pleno recolhimento efetivo. Atenção, ordinariamente. Existe o extraordinário, nós estamos falando ordinariamente. O retiro deve ser fechado, ordinariamente. Sabemos que em algumas realidades existem outros modelos, mas não se esqueçam que são extraordinários. Exceção à regra, fogem do ideal. Um dos empecilhos que se coloca com muita frequência
para a participação no retiro, como pede o movimento, são os filhos pequenos. Aqui, como já dissemos acima, a solução não deve ser levá-los ao retiro. Os responsáveis pelo movimento devem buscar criativamente alternativas para solucionar essa dificuldade. Em alguns lugares, experiências como os parentes próximos e outros casais do movimento que se dispõem a cuidar das crianças e adolescentes enquanto os pais participam do retiro têm se mostrado muito positivo. Outro fator organizacional é favorecer o clima de recolhimento, simplicidade, modéstia, desde o volume e ritmo das músicas, passando pela recepção, a decoração, o refeitório, bem como outros espaços e momentos para que não sejam motivos de dispersão. Tudo, local e ambiente, deve favorecer o clima de oração, buscando o silêncio interior e exterior. O tempo do retiro é tempo de despojamento, abnegação, renúncia, humildade. Atenção, hein? Os locais escolhidos, ainda que agradáveis, devem ser sóbrios e apropriados para a finalidade de um retiro que não é a mesma de um final de semana de lazer. O retiro não é um encontro de convivência. Por isso não cabe nesses dias dinâmicas de grupo, confraternizações. É um exercício de reflexão, recolhimento, contato com a palavra de Deus, que deve levar à conversão. O exercitante, casal equipista, deve ser conduzido a um encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com Deus. Aqui deve-se cuidar para que o número excessivo de participantes não tumultue o ambiente ou prejudique atingir esse objetivo final. O retiro também é uma oportunidade para rezar os conteúdos da nossa fé. Deve ser espaço de oração e formação, não a formação que se confunda com uma aula, mas uma formação que, iluminando a razão, nos ajude a aumentar nossa fé. Duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, como nos ensinou João Paulo II. Esta é a ideia do nosso fundador. Padre Cafael retrata sobre isso entre conteúdo e oração, e ele diz o seguinte, textualmente: constatei isso já em 1939, data do primeiro retiro fechado que preguei para casais. É verdade que alguns pregadores acham que retiros não são feitos para esse aprofundamento das riquezas do dogma cristão, mas somente para a oração, a revisão de vida e as resoluções. Quanto a mim, vai dizer o Cafarel, penso que o retiro deve propor-se esses dois objetivos. Ao mesmo tempo, se dirige aos casais cuja cultura religiosa necessita grandemente de enriquecimento. Sinto-me no dever de esclarecer a vocês, eu, Padre Paulo Renato, mais uma vez, retiro não é sessão de formação, que é necessária, mas que tem seu espaço e oportunidade própria. Retiro é tempo de colocar os conteúdos da fé, a razão, para iluminar a vida do casal que busca coerência com eles e discernir oração que precisa ser melhorado neste processo. Pregador. É de fundamental importância a escolha e o convite do pregador. Os casais devem partilhar com ele, na preparação, o tema a ser desenvolvido, o roteiro, a metodologia geral. Ao estabelecer o conteúdo do retiro com o pregador, deve-se levar em conta o tema do ano, o carisma, a mística do movimento, como elementos presentes em todos os momentos, bem como mencionar e enfatizar os PCS como meio de crescimento espiritual e dar especial destaque à palavra de Deus. Atenção agora. O pregador deverá ser preferencialmente um sacerdote conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, pois o êxito do retiro depende, não exclusivamente, óbvio, mas muito das indicações e motivações do pregador. Atenção! Sendo um presbítero, deve estar exercendo legitimamente o ministério sacerdotal em conformidade com as normas canônicas. Não pode ser alguém que está passando por uma sanção canônica, alguém que está afastado do seu ministério e que é convidado para pregar um retiro nas equipes de Nossa Senhora. Por fim, é necessário que o pregador tenha consciência do seu papel de facilitador do Espírito. O protagonista é Deus, o destinatário é o casal
E o pregador faz essa ponte, cuidando para não ocupar o lugar de nenhum dos outros dois. Colocações curtas e assertivas devem ser priorizadas para que os casais tenham tempo diante de Deus, que é o protagonista, para discernir o que foi apresentado. Terceiro ponto, além da organização e do pregador, é o silêncio. As ocasiões e ambientes que frequentamos exigem atitudes e comportamentos condizentes com eles. Ninguém deveria ir assistir a uma peça de teatro com os amigos para, durante a peça, colocar a conversa em dia. Melhor seria escolher um restaurante. No retiro não é diferente. Sendo um tempo dedicado para a escuta de Deus, o correto é nos colocarmos em atitude de escuta. A melhor maneira para isso é o silêncio. Assim lembrava Bento XVI: esforçai-vos para descobrir o valor do silêncio como condição para o recolhimento interior, para poder escutar a Deus. Atenção! É fundamental o silêncio interior e exterior, como nos ensina o Papa Francisco, abre aspas para o nosso Santo Padre. O silêncio é tão importante. Vamos ao encontro com o Senhor, e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos. Permanecer em silêncio juntamente com Jesus, e do misterioso silêncio de Deus brota a sua palavra que ressoa no nosso coração. Por fim, quero concluir esse caminho com atenção. Nós partimos do princípio de que os retiros fazem parte, os retiros estão inseridos na nossa caminhada histórica, na nossa caminhada de povo de Deus judaico-cristã. Antigo Testamento, Jesus, Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs, a história da igreja, a sistematização na Idade Média, ou seja, tudo isto mostra e insere o retiro como uma prática inserida na nossa realidade. Aí entra o padre Cafarel, que na sua vida de ministério de padre, esse foi o segundo ponto que nós refletimos, já valoriza os retiros para os jovens que atende, para a sua vida, no seu cotidiano. Quando os casais procuram, sabedor desta importância, ele coloca os retiros na dinâmica das equipes de Nossa Senhora. Aí nós demos mais um passo. As equipes de Nossa Senhora acolhem essa dinâmica e colocam como um ponto concreto de esforço, uma obrigação. Desculpe se o peso da palavra é forte, mas é este mesmo. Nós, equipistas, temos obrigações. Nós entramos num sistema pedagógico que nos vai levar até a busca da santidade de maneira plena. Nós não nos conformamos com a mediocridade da santidade. Nós queremos a medida alta. Sabemos que ela só será atingida em Deus, mas temos o dever de buscá-la. E vocês, casais, de buscá-la junto, em conjunto. Por isso, os retiros, como outros PCS, se tornam um caminho para a santidade. E nós explicitamos isso. Não é? E finalizamos com sugestões práticas. Falamos da organização, da preocupação organizacional do retiro, com o ambiente, com a humildade do espaço, a sobriedade, com o cuidado com a liturgia, com as músicas. Nada que esteja acima do que é o essencial. Aquilo que é superficial, lembrancinhas, folhetos, isso que é superficial não pode sobressair sobre o essencial, que é a palavra de Deus, o silêncio e a oração. Depois nós falamos do pregador, falamos da importância de dialogar com ele, de dizer o que se espera de um retiro quando se prepara, de explicar o que significam a vivência dos casais, se não for alguém com tanta intimidade, e dissemos que por isso a preferência é para um conselheiro que esteja vivendo a espiritualidade conjugal junto aos casais. Um conselheiro, um sacerdote, conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora. E concluímos esta parte falando do silêncio, condição, na minha convicção, sine qua non, para que os retiros aconteçam. Você vai para o retiro para escutar Deus. E todo mundo que quer escutar tem que calar. E o retiro é momento de calar e ouvir. É momento de escutar a voz de Deus e confrontar esta voz
com as vozes interiores que nós temos, os apelos interiores que nós trazemos. Concluo agora, caros casais equipistas que gastaram esse tempo para escutar essa reflexão, pontuando o que é necessário na minha compreensão para que um retiro seja eficaz. Primeiro, a força criadora do Espírito de Deus, que nunca falha. Segundo, a boa disposição do retirante, sua liberdade interior, sua docilidade, humildade. Depois, a ação discreta e humilde de um orientador espiritual preparado e competente. Ele não pode ser um empecilho para que os casais rezem. Por fim, a colaboração de todos para criar um ambiente de retiro. Colaborar com o silêncio é ajuda mútua, caridade para com o próximo, que quer rezar. Eu não deveria ir para um retiro com outro intuito a não ser ouvir a Deus, confrontar minha vida com a palavra e ajudar os outros com o meu silêncio a também encontrar em Deus através do confronto de suas vidas no silêncio da palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, agradeço a atenção e reitero que os retiros de casais, segundo o pensamento do nosso fundador, Padre Henri Caffarel, é um dom confiado aos equipistas para que possam alcançar a medida alta da vida cristã. E, ao mesmo tempo, uma missão para que sejam testemunhas no mundo de uma autêntica espiritualidade conjugal. É verdade que a diversidade cultural, social, econômica do nosso movimento no Brasil, um país com dimensões continentais, apresenta particularidades diversas, mas temos que lembrar sempre nossa necessária unidade diante da diversidade. Essa reflexão tem a pretensão de recordar o essencial para que a identidade não se perca na necessária adaptação às diversas realidades. Como nos ensina o Papa Francisco, abre aspas, as novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras ofertas de consumo, às vezes, não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a uma velocidade cada vez maior. Aqui não reina a alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para que vive. Então, como não reconhecer que precisamos de deter esta corrida febril para recuperar um espaço pessoal, às vezes doloroso, mas sempre fecundo, onde se realiza o diálogo sincero com Deus. Em certos momentos, devemos encarar a verdade de nós mesmos para deixar-se invadir pelo Senhor. Que os retiros sejam prioridades em nossos planejamentos. Que o poderoso continue realizando maravilhas em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe cada um de vocês, abençoe o nosso movimento, abençoe a nossa busca de santidade, de encontro com Deus, de modo muito especial nos retiros das equipes de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de sempre de vocês. Deus abençoe. Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto
pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. Olá, irmãos. Somos Rita e Fernando. Temos 47 anos de casados, 2 filhas, 3 netos. Há 17 anos no movimento, somos da equipe 5B de Belém, Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos na missão de casal responsável pela comunicação na província Norte e na região Norte 2, onde cuidamos, entre outras coisas, do informativo Por em Comum e do site desta região. Desde sempre a comunicação é importante na religião. Deus criava recursos para se comunicar com o seu povo, como a sarça ardente para chamar a atenção de Moisés, as tábuas da lei informando como seguir e atender a Deus. Tivemos os profetas ao longo da história da salvação, chegando até ao próprio Filho de Deus, o nosso Salvador. Nos textos sagrados existem muitas indicações do Senhor sobre a importância de comunicar a boa nova, como em João 4, 28, 30. A mulher deixou a sua bilha, foi à cidade dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não será ele o Cristo? Eles saíram da cidade ao encontro de Jesus. Ou em Marcos 16, 15. Ide a todo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quer exemplo mais completo de comunicação do que os Atos dos Apóstolos? Lindíssima reportagem sobre o início da igreja. Ou as cartas de São Paulo, comunicação pura da melhor qualidade. Tudo isso nos deu o Senhor para vermos e entendermos a importância da comunicação para a expansão da palavra. O padre Cafarel entendeu e viveu muito bem essas mensagens e nos legou um sistema de comunicação cuidadosamente estruturado. Ele começou a sua evangelização de casais com uma revista, a Lanodor. Aliás, ao Estatuto das Equipes, ele chamou de Carta das Equipes, uma peça de comunicação. E hoje temos a carta mensal, informativos, sites, canais no YouTube, mídias sociais, etc. Os casais de ligação são outra divina inspiração do padre Cafarel. Seu sistema antecipava uma técnica que os especialistas em comunicação chamam de comunicação em cascata. A informação circulando rapidamente entre todos os níveis da hierarquia, da ERI, super-regiões, províncias, regiões, setores, casais de ligação, CREs e equipistas. Um canal por onde devem fluir com agilidade e correção as comunicações do movimento. Toda essa estrutura destinada a levar aos equipistas estímulos para tender para a santidade, como disse o padre Cafarel ao Dr. Pedro Moncal. No final do século passado, começou uma fantástica revolução nas comunicações com a internet. E a Igreja, sempre ligada na necessidade de boa comunicação, logo aderiu, com o Papa Bento XVI e seu sucessor Francisco. Temos na ZNS um sistema comprovadamente eficiente, a comunicação em cascata, e ferramentas cada vez mais eficazes para nos comunicar. Mas é fato que nem sempre as informações estão chegando às equipes de base, aos equipistas. Ainda recentemente,
apareceu um comentário no ENS Play, canal da Superregião Brasil, na página do vídeo sobre o 2º Encontro Nacional de Florianópolis, em que uma certa senhora queixava-se da falta de divulgação sobre o programa, dizendo: "A comunicação está pouca, vamos intensificar mais." Ora, havia uma recomendação da Superregião para divulgar a todas as equipes a entrada do episódio no ENS Play, mas provavelmente não havia chegado àquela pessoa. Vejamos um fato local. Será que todos os equipistas receberam o excelente Boletim dos Amigos do Padre Cafarel, edição deste mês de janeiro, com ótimos artigos? Foi enviado pela Província Norte em 13 de janeiro. Temos observado que nem sempre as mensagens chegam aos equipistas. Quer dizer, ficam guardadas em alguma pasta, gaveta, mensagem no WhatsApp. Esse é um problema real do nosso dia a dia, que o casal provincial e o casal regional nos pediram para abordar aqui. A boa comunicação é essencial para o desenvolvimento do movimento. Reparem no que está escrito no manual A Responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora, edição de 2012, página 53. A comunicação é uma prioridade que deve merecer especial atenção do casal responsável de setor. Sabe-se bem que, por falhas de comunicação, muitas vezes as orientações não chegam às bases com a força com que foram transmitidas e as sugestões dos diversos níveis se perdem sem atingir seu objetivo. E não é só do setor essa responsabilidade. Entendemos que a responsabilidade pela comunicação é de todos os casais em missão. Isto é, todo casal responsável é responsável pela comunicação andar, fluir, chegar ao seu destino. Ao receber uma informação, o casal deve distribuir imediatamente. O regional aos setores, cada setor aos seus ligação, os ligação aos CREs, os CREs aos membros da equipe. E não caiamos na tentação de guardar a informação só para nós. Há mais ou menos uma semana, o Evangelho nos alertava: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Marcos 4:21. Devemos repassar a notícia que recebemos. O movimento precisa desta saudável circulação de informações. E nessa operação, os setores são importantíssimos, pois eles é que estão diretamente ligados às equipes, são o elo final ao destinatário de todo o esforço daquele comunicado. Os casais de ligação têm um papel fundamental nesse processo, e os CREs também, hein? Voltando aos documentos. O manual Casal Responsável de Setor, edição 2006, página 20, ao listar formas de ligação, diz que devem ser considerados diversos aspectos, entre eles os meios modernos de comunicação, internet, telefone, fax, etc. Hoje temos muito mais oportunidades, especialmente o famoso WhatsApp ou Zap Zap. Mas atenção, o Manual do Casal Responsável de Setor também diz: devemos sempre priorizar, em primeiríssimo lugar, a ligação pessoal e direta. O contato e a comunicação transmitem vitalidade e estímulo. E o Manual A Responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora reforça: a melhor forma de comunicação em todos os níveis, sempre que for possível, é a do corpo a corpo. Sabemos que hoje,
Com o problema da pandemia, este corpo a corpo está impossível. Mas existem outras formas de contato interpessoal. Agora, precisamos ter cuidado, pois, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, podemos ser levados ao automatismo na comunicação. Por exemplo, os famosos grupos dos CREs e grupos de equipe. Coloca-se ali uma informação e considera-se que está todo mundo comunicado. Mas atenção, pode até estar comunicado de fato, mas não animado. A máquina é fria, impessoal, sem a emoção de um contato interpessoal. E tem gente que nem lê todas as mensagens que recebe, seja porque não gosta daquela geringonça eletrônica, seja porque recebe mensagens demais dos grupos da família, dos colegas do trabalho, do condomínio, das pastorais, do SCC, da equipe, outros e outros. Por isso é importante o contato, um telefonema, o falar. Não apenas mensagens cheias de coraçõezinhos, florezinhas, beijinhos, ou as terríveis mensagens de voz. Pior ainda, apenas reenviar a mensagem como encaminhada. Tem que ligar. Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Prestem atenção no que disse no segundo encontro internacional dos responsáveis regionais em 2009 em Roma, o respeitadíssimo casal Silvia e Chico. O padre Cafarel lembrava que nada substitui o contato pessoal e direto, e ia mais longe. Dizia que cometia um pecado quem se descuidasse disso. Vejam bem, um pecado. Hoje não podemos ir ter pessoalmente, abraçar, conversar face a face, mas podemos telefonar, participar da reunião online da equipe, etc. Enfim, estar próximos, mesmo distantes. Despedimos-nos com o nosso virtual abraço fraterno. Magnífica!